Chegamos aqui, enfim, ao dia onde vamos falar dos fundos imobiliários, né? Eu tenho visto muitas pessoas com medo, com receio de investir em fundos imobiliários nesse momento e tenho recebido, por outro lado, algumas mensagens de pessoas extremamente empolgadas com o fato dos fundos imobiliários estarem negociados aí a um patamar interessante para a entrada. Eu vou falar um pouquinho aqui hoje sobre esse seria o melhor momento para você começar a investir em fundos imobiliários ou para você aumentar a sua posição. Antes de mais nada, né, quem é um sardinha raiz já deixou o like na confiança antes do vídeo começar, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Agora, se você chegou agora no canal, nunca viu um maluco ali, tá olhando um cara falando umas coisas estranhas, segura a mão, né? Não precisa deixar o seu like, não precisa se inscrever no canal. Eu só quero que você faça isso se o vídeo te agregar, realmente te trouxer um conhecimento que você não tinha e te contribuir aí com o seu crescimento financeiro. Então, o que acontece? Os fundos imobiliários, desde que a Selic começou a subir, obviamente, eles começaram a cair. E isso é um efeito que acontece com os fundos imobiliários de maneira normal. O perfil do investidor que busca investir num fundo imobiliário, o que ele está querendo, Vandim? O dividendozinho aqui, né? Renda. Ele quer aquele dividendo mensal. Esse é um produto produzido aí ao gosto do freguês, né? O fundo imobiliário no Brasil, ele foi feito baseado naquela cultura dos mais antigos ali de, olha, eu compro um imóvel, né? E esse imóvel gera um aluguelzinho que é o meu complemento de renda ali na minha aposentadoria. Quando foram pensar na estruturação do fundo imobiliário, fizeram mais ou menos a mesma coisa. Uma carteira de imóveis composta ali e coloca-se, né, esses imóveis para alugar, gera uma renda e todo mês distribui. E claro, existem hoje outros fundos imobiliários de diferentes setores, né? Quando você pega, por exemplo, um fundo de papel, o que o fundo de papel faz é emprestar dinheiro a juros, né, para empresas usarem em construção, em desenvolvimento imobiliário de alguma forma. E aí paga-se ali também mensal, por quê? Porque é assim que caracterizou o produto. Então, essa pessoa, ela está buscando segurança e renda. É somente isso, não tem mais nada, renda mensal e segurança. Quando ela olha a Selic subindo loucamente, né, chegando no patamar que a gente está agora, 13,75% ao ano, a gente está falando de uma taxa Selic que ela é suficiente. Olha só, se a gente fizer uma brincadeira aqui muito legal, né? Vamos olhar aqui. Para você que não conhece, essa daqui é a calculadora de juros compostos do investidor sardinha. Se você pesquisar isso no Google, vai aparecer exatamente ela, tá? Ou só acessar investidorsardinha.com.br. Então, o que acontece? Se você vier aqui e imaginar quanto custa um apartamento hoje, Evandro? Um apartamento aqui em Goiânia deve estar uns 300, 400. 300 milzinho, porque o Evander, ele é nobre, né? Tem apartamento por 200 no Negrão de Lima, mas pergunta se o Vandinho quer morar no Negrão de Lima. Não quer, ele quer Jardim Goiás, que é outro esquema. E quem não é de Goiânia não entendeu nada nesse momento. Mas é que Goiânia é o centro financeiro do planeta, né? Então vocês têm que começar a estudar Goiânia, tá? Então a questão é a seguinte, R$41.250 em juros ali essa pessoa ganhou. Vamos ser mais realistas? Isso só colocando os mesmos 300 mil que ela gastaria para comprar um apartamento, por exemplo, ali. Se a gente pegar e tirar o IR aqui disso, né? Porque a gente tem que pôr o impostozinho aqui, o governo tem que pegar a parte dele. Se a gente pegar isso aqui então, tira o 17,5, né? Se a pessoa esperasse ao longo do ano inteiro, poderia ser o 17,5 aqui. Então tirou 7 mil ali, dividiu isso aqui por 12 pra gente ver quanto de renda possível tá gerando. A gente tá falando de uma renda de R$2.835 ali por mês, né? Com 300 mil. Cara, não faz sentido nenhum pra ninguém, né? Comprar um apartamento nesse patamar. E aí quando a gente olha pros fundos imobiliários específicos, o que a gente pode dizer que você consegue auferir de renda ali, sem ser exagerado, sem ser, sabe? Sem criar números fantasiosos que muita gente acaba criando quando a gente vai ver aqui no YouTube, né? Então a gente teria uma renda de 24 mil já isenta por ano ali, já isenta de IR, né? Ou mais ou menos isso. Só que aqui, se eu pego o divido por 12, eu tô dando R$2.000 mais ou menos. E além disso, né? Aqui eu ainda tô em risco. Por quê? Porque quando a gente olha pro IFIX, que mede o desempenho médio dos fundos imobiliários, né? Quem entrou ali, por exemplo, em fundo imobiliário em outubro até aqui já perdeu 4,69% do patrimônio. Então, assim, em desvalorização. Então você poderia vir aqui e tirar 4% do patrimônio, né? Essa pessoa ganhou ali a renda, mas perdeu, né? Ela ganhou a renda de 24 mil, mas acabou tendo menos dinheiro do patrimônio do que ela poderia ter se ela tivesse simplesmente deixado na renda fixa. Então a renda fixa, quando você vai fazer esse tipo de conta, atualmente ela está pagando mais e com risco menor. Pelo menos isso no olhar das pessoas mais leigas em investimento. Qual é o problema desse raciocínio, né? E por que esse raciocínio pode acabar te machucando bastante? A primeira questão
questão é, a taxa Selic não vai se manter nesse patamar para sempre. Então esse é um ponto, a taxa Selic já chegou a 2%, tá? Então ela não vai se manter nesse patamar para sempre e você alocando o seu patrimônio ali, acreditando que isso vai gerar uma renda dessa forma para sempre, não vai acontecer. A taxa Selic em si, ela é uma reação no Brasil, pelo menos da maneira que a gente controla a economia hoje, ela é uma reação à inflação. A inflação está mais alta, né? Por conta dessa inflação mais alta, a gente subiu a Selic tentando com a expectativa de controlar a inflação e devolver ela para o lugar. Se a inflação está mais alta e o seu dinheiro está ali, é lógico que se você pegar a rentabilidade real desse investimento que você está fazendo, você vai ter que tirar a inflação daquilo. Quando você tirar a inflação, você vai ter realmente uma renda diferente ali. Dito isso, quando o problema da inflação se resolver, que ele parar de agredir e consumir o seu capital da renda fixa, o que vai acontecer? A taxa Selic vai voltar a patamares anteriores e aí nesse momento, quando você decidir que talvez seja a hora de ir para os fundos imobiliários, você vai pegar um ciclo de alta nos fundos imobiliários. Então não dá para você ir para o fundo imobiliário na hora que a Selic cair. Você vai ter que pegar e ser inteligente. No momento em que os fundos imobiliários estão com as cotas mais baixas, você consegue comprar uma participação maior, né, naquele conjunto de imóveis ou mesmo naquele conjunto de crédito ali específico. Você consegue comprar uma participação maior por menos dinheiro. O que vai acontecer quando sair da crise ali? Você vai receber não só a valorização disso ali, se isso te interessa de alguma maneira, como você também vai receber uma renda maior porque você conseguiu comprar mais cotas. Então, é exatamente o que você deveria estar fazendo agora, é procurando, né, investir nesses fundos imobiliários nesse momento. Raul, mas isso não é perigoso? Eu me sinto investindo pegando a faca caindo, de alguma maneira, porque as cotas estão caindo loucamente. Existe o ciclo, e sempre existiu, isso é um processo natural. Os imóveis não vão sumir do dia pra noite, né? Tá lá aquele prédio na Faria Lima, tá lá os prédios tudo, shopping, etc. Eles não vão desaparecer. O que acontece aqui é uma desvalorização das cotas. Os imóveis em si, eles continuam aumentando de preço, principalmente em períodos inflacionários, porque os imóveis, eles têm uma proteção natural contra a inflação, eles reajustam de preço. Se você checar quanto custava uma casa antes da pandemia de 2019 ali, depois quanto começou a custar uma casa após a pandemia, né, lá em 2019, antes da pandemia, e 2020 depois da pandemia ali, você vai ver que teve um aumento de preço, um aumento da inflação, que se acumulou e ali, de uma vez, o preço dos imóveis subiu. Então a tendência é que o preço dos imóveis se reajustem. E se o preço dos imóveis se reajustam, a gente vai ter um desequilíbrio, a relação entre quanto está custando os imóveis ali e quanto está custando a cota dos fundos. Então a gente teria um desequilíbrio no PVP, o preço pelo valor patrimonial daquilo ali. Já estamos tendo, a gente consegue encontrar hoje vários fundos imobiliários de tijolo, tô falando fundo mesmo, com imóveis ali, não tô falando dos fundos de papel que passaram por uma crise no crédito, a situação que tá agora, crisezinha, bababá, mas não tô falando disso, tô falando dos fundos de tijolão mesmo pra te tranquilizar. Então o que acontece? Eles passaram por uma crise ali que o preço da cota tá incondizente, então ficou abaixo do valor patrimonial, significa que quando você tá comprando ali, né, com PVP a 0,80, você tá comprando por 80 centavos R$1. Então você tá ganhando 20 centavos em cada compra de cota dessa. Ai, mas não vai sei lá o quê, não vai subir, meu Deus, o mundo acabou. Toda vez as pessoas querem te convencer que o mundo acabou e que os fundos imobiliários não vão fazer sentido e blá 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 blá. Não tem nada disso. Vai fazer sentido de toda maneira. E o que eu te recomendo é olhar mais pro seu perfil de renda, ver quanto você tá ganhando de renda ali, procura os investimentos e faça com base em renda. Fundo imobiliário serve para renda. Você não deve olhar para ele com expectativa de ultravalorização de cotas. Fundo imobiliário cai pouco e sobe pouco. Se você vê aqui nessa crise toda que a gente tá falando assim, meu Deus, o mundo acabou, sei lá o quê, quando você vem aqui para um ano, se você pega pro ponto mais alto que a gente chegou lá em 2020 das cotas de fundo imobiliário até aqui, a gente tá falando de 12,47% de desvalorização, né? Claro que excluindo pandemia ali, que foi 29 de uma vez, né? Mas tô falando do ponto mais alto que o IFIX já chegou nos últimos 5 anos, até agora, até 2023, agora a gente tá falando de 12,47% de desvalorização. Então, assim, não é grande coisa, não é uma flutuação do mesmo jeito que é o Ibovespa e faz sentido você se posicionar. Agora, tem que ver a maneira como você vai fazer isso. O grande sistema que eu falo sempre pra vocês é você sempre ter um controle. E esse controle não pode ser um controle emocional, que você não é trader, tá? O controle tem que ser um controle de fato. Vem aqui no seu sistema lá, definiu. Cara, quantos por cento do meu patrimônio tem que estar em fundo imobiliário? É 20%? Aqui tá, ó. No meu eu coloquei aqui pra 20%. Na hora que eu for fazer os meus aportes, então, eu vou sempre conferir. Eu tô posicionado já acima, ó. Minhas cotas não se desvalorizaram nesse nível ainda. Eu tô com 21,1%, porque fiz compras. Calibrei bem a carteira durante esse movimento. Então, ainda estou positivo em FIs, né? Não tem motivo pra eu vir aqui agora e fazer um aporte violento em fundos imobiliários, a não ser que eu invista um valor muito grande. Se eu viesse aqui, por exemplo, fosse investir 300 mil no mês, provavelmente, né, como o tamanho da carteira é maior, ele ia colocar, tá vendo? Ele ia criar ali um posicionamento de quais fundos imobiliários eu deveria investir, isso com base nas recomendações que eu criei e na nota de resistência de cada ativo. O que é isso, a resistência? Quanto mais seguro for o fundo imobiliário, maior seria a nota dele de resistência aqui. Quanto mais seguro for o ativo, maior a nota de resistência e com isso a gente consegue fazer uma boa calibragem dos nossos investimentos. Isso aqui é o que eu recomendo para vocês fazerem. Eu já ensinei isso, inclusive, num vídeo de fundo imobiliário aqui, que eu vou deixar aqui em algum lugar para vocês. E o negócio é esse. Então, queria levar esse papo com vocês mais honesto. Eu acho um bom momento para entrar em fundo imobiliário, acho maravilhoso
maravilhoso, né? Se cair mais, eu vou achar mais maravilhoso ainda. Vocês não podem regular os investimentos de vocês com base nas emoções. É por isso que é importante usar uma planilha ou algum método que siga de forma um pouco mais cega, né? Não fica tendo uma reação emocional. Essas reações emocionais podem colocar os seus investimentos em risco. Isso aí é o que eu te falo. Se você quiser aprender, né, a fazer uma boa gestão de patrimônio, se você realmente quiser entender como criar uma carteira para você viver de renda especificamente, ou mesmo para fazer o seu patrimônio crescer, o que eu te recomendo é acessar a uvp.com.br. Pode clicar aqui, tá, o link está na descrição e no primeiro comentário eu sempre deixo também. Pode clicar no botão Faça a sua análise de perfil aqui no nosso site. Você vai responder algumas perguntas para mim sobre a sua vida financeira, sobre em que fase você está agora. E se você for aprovado nesse processo seletivo, eu mesmo vou te ensinar a investir. E, cara, tem uma segurança aqui, né? Eu te garanto que a UVP consegue fazer você ter um bom desempenho. Então, é só clicar no link, passa pelo processo seletivo. Se você conseguir passar, eu vou te ensinar a investir, beleza? Então, o negócio é o seguinte, chegou aquele momento, que é um momento que não é um momento de hoje, é um momento de sempre, tá? Que é o quê? Cê me pergunta, eu lhe respondo, eu tomo pinga com a dominga, dançando e curtindo o vando e não consigo nem... Caralho. Hoje a gente tava emocionado, hoje foi baguncinha. Sardinhazinha aqui. O Rio by Rio, na verdade não é pergunta, então por que você usou a sardinha, meu lindo? Brincadeira. É só para parabenizar pelo seu trabalho e agradecer. Sou professor e teu trabalho como educador financeiro me animou a sair da minha zona de conforto, ter meta na luta contra alguns problemas pessoais. Saúde para aproveitar todo o sucesso que você e sua equipe merecem. Ó. Desejo saúde para nós, para todos. Muito obrigado. O Marcos Vinícius, sugestão de vídeo. Quantas ações você teria na carteira se caso só pudesse investir determinada quantia por mês? R$1.000 por mês igual a 4 ações. Isso não existe. Isso aí, buchitagem que você falou, tá? Antigamente a gente falava que isso existia por quê? Quando você ia investir numa corretora, tinha taxa de corretagem, tinha taxa de custódia, taxa de tudo quanto é coisa. Então, se você ia investir R$100, né, e você investia em 5 ações diferentes, você deixava R$50 só de taxa. Então, você tinha que ter uma rentabilidade de 50% só para pagar as taxas. Hoje em dia, é tudo zerado, então você pode ter quantas ações você quiser em carteira. Agora, é importante que você consiga acompanhar, é importante que você realmente esteja fazendo um bom trabalho de análise. Raul, não vai pulverizar a carteira? Pulverizar é a minha bola. Se alguém diz pra você que existe isso de pulverizar a carteira em 2023, você vai comentar, toda vez que você vê alguém falar pulverizar é minha bola. Toda vez que alguém fala, pode comentar, fala que foi o Raul que disse, tá bom? Então é isso. Bom dia, Raul. Tudo certo? Tudo certo. Educado, tá? Aqui, bom dia pra você. Por que existe uma certa aversão de certos influenciadores à renda fixa no nosso Brasilzão de meu Deus? Tenho 70% em renda variável, nacional e internacional e 30% em IRF. Hoje vejo as vantagens de ter uma parcela considerável do patrimônio IRF. Mas sempre vejo esses influenciadores, eu não sei quem que você viu, eu mesmo nunca falei isso. Eu, inclusive, falo para promover uma divisão até igualitária, promovendo uma divisão muito desigual, por vezes chegando a 100% em renda variável. Tem muita gente que tem 100% em renda variável e metendo pau em IRF. Acho que você é um dos poucos que trata o assunto com seriedade e devida importância. Obrigado aí por reconhecer a verdade. Agradeço demais pelo conteúdo, abraço. Então, Júlio, o que acontece? Existem dois tipos de pessoa que tem 100% em renda variável, né? Eu conheço grandes profissionais, muito estudiosos, muito competentes e que preferem ter 100% em renda variável, porque entendem muito do que estão fazendo e, cara, nenhum problema, né? Essa pessoa tem um bom apetite para risco, quer ter a carteira mais posicionada em renda variável. No longo prazo, a renda variável, se você fizer boas escolhas, né? Ela se prova mais rentável que a renda fixa. Então, algumas pessoas falam, cara, meu patrimônio, eu prefiro deixar 100% nisso. E tem também o segundo grupo, que são os idiotas. Tem um monte de gente que simplesmente é imbecil, ele não tem um amplo conhecimento de causa, não sabe o que é Brasil, e vai ali e fala, olha, eu vou colocar 100% em renda variável porque eu sou bichão. Inclusive, vários desses canais que faziam isso, né? Eu vou colocar 100% em renda variável, blá, 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 blá. Vários desses canaizinhos aí, das seitas religiosas, né, da renda variável, vários sumiram, desapareceram durante os períodos mais críticos, né? Então, assim, e vários desses caras que fazem conteúdo de investimento, eles nem investem, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu conheci mais recentemente, comecei a mandar mensagem pra alguns que eu achava o trabalho legal e tal, descobri vários que nem investir, eles investem, não tem a menor ideia do que estão falando, simplesmente pega o vídeo de outra pessoa, aprende algum conteúdo e sai repetindo como se fosse um macaco amestrado, né? Não faz sentido nenhum. Então, cuidado com isso de se guiar por vídeo de YouTube, tem que saber a diferença entre o que é conhecimento de verdade e o que é simplesmente bullshitagem, né? Eu confesso pra você que eu escolho muito bem as fontes pelas quais eu me informo com qualquer assunto na vida, e com dinheiro mais ainda. Então, beijo pra vocês. Agora, recado final, tem tempo que a gente não dá, tô precisando aqui. A questão é a seguinte, descobri uma coisa. Se você quiser ter gelo translúcido na sua casa, o que você precisa fazer antes é esquentar a água. Nunca imaginei isso. Fica aí o conselho pra você pode esquentar a água, é verdade. Esquenta a água, pôr no congelador com ela quente ainda. Não sei por que o gelo fica transparente. Descobri por acidente, a questão é acidental.
E Você esquentou antes de colocar? esquentei antes de colocar o gelo, ficou lindo. Tô aí com essa questão que eu tô vivendo na minha vida. Eu tô apaixonado no gelo translúcido agora. Obrigado, vida, por ter me apresentado isso e queria compartilhar esse conhecimento com vocês aí. Espero que você use com sabedoria.